Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a todos grandiosamente. Nós vamos falar aqui sobre um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, um homem que um dia tinha sua visão perfeita, mas perdeu a sua visão. Perdeu a sua visão. Bartimeu, um cego que estava como mendigo no caminho para Jericó. E esse homem teve a oportunidade de ver a Jesus. Bartimeu era filho de Timeu. Timeu, seu pai, era um general de guerra, um homem conceituado e que possivelmente dava condições melhores à sua família, sendo que o seu pai foi assassinado em praça pública para servir de exemplo. Alguns escritores dizem que abriram o seu abdômen e o seu intestino foi exposto. E o seu filho Bartimeu, teve essa imagem diante dos seus olhos. E depois teve os seus olhos perfurados pelos romanos. Então a última imagem que estava gravada nos olhos, ou na memória, melhor, de Bartimeu, foi o assassinato trágico do seu pai, a morte trágica do seu pai. E ele cresceu, se tornou adulto e se tornou mendigo. Uma pessoa que vivia pelos caminhos para pedir uma esmola, para receber uma ajuda. Vivia mendigando. E a única coisa que ele tinha para identificar como uma licença para mendigar era a capa que lhe protegia, que lhe dava abrigo à noite do frio. Como você vê uma pessoa que está mendigando, que está debaixo de uma ponte, normalmente se tem um cobertor, se tem um papelão, se tem alguma coisa para se proteger. Bartimeu tinha uma capa que ele dormia, que ele se protegia, que era a sua identidade. E aquele homem que estava ali à beira do caminho da Jericó antiga para a nova, pedindo esmola, quando a multidão que estava com o Senhor Jesus, acompanhando o Senhor Jesus, que descia para Jerusalém para comemorar a Páscoa, e possivelmente ele estava ensinando essa multidão. Então, quando aquele cego ouviu a respeito o barulho da multidão, ele perguntou: quem está vindo? E disseram: é Jesus o Nazareno. E ele reconhecia que Jesus possivelmente era o Messias. E ele então, sabendo da sua condição, ele não gritou indignado, revoltado, clamando por justiça, clamando que não era justo o que tinham feito com o pai dele, com ele, clamando para ver. Não. O grito que o cego deu foi: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele reconheceu que era pecador. E quando ele gritou, as pessoas mandaram ele se calar, porque possivelmente Jesus estava caminhando e ensinando as pessoas, conversando com as pessoas. E quando mandaram ele se calar, mais ainda ele gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você ver Jesus, para você ter um encontro com Jesus, para você receber os benefícios que o Senhor Jesus tem para fazer na sua vida, é você reconhecer que você é pecador, pecadora, que nós somos pecadores. E esse foi o clamor daquele cego, foi o clamor de Bartimeu: tem misericórdia de mim. E quando ele gritou, Jesus então parou. Jesus parou. Jesus, pela sua compaixão, pelo seu amor, parou e mandou chamá-lo. E na mesma hora, veja que interessante,
Na mesma hora, o cego deixou a sua capa. O mendigo deixou a sua capa. A capa que lhe protegia, que lhe identificava, que era a sua licença para ser mendigo, ele deixou tudo e foi ao encontro de Jesus. E quando Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Ele disse, que eu torne a ver. Em outras palavras, porque a única e a última vez que eu vi foi a morte do meu pai. Foi a trágica morte do meu pai. Que eu torne a ver. E Jesus, na mesma hora, disse, a tua fé te salvou. Jesus não disse, a tua fé te curou. E naquele instante, aquele homem que era mendigo passou a seguir Jesus. Ele não voltou para buscar a capa. A capa, muitas das vezes, é o nosso orgulho. A capa que a pessoa tem que deixar, que você tem que deixar, muitas das vezes é a capa do pecado. Que às vezes a pessoa está escondida. É a capa da segurança, entre aspas. Você tem que deixar a capa. Primeiro passo, clamar pela misericórdia de Deus, porque nós não somos nada. Clamar pela misericórdia dele. Gritar para que ele tenha compaixão de nós. Segundo ponto, quando ele te chamar, segundo passo, deixe a capa. Deixe a sua capa, o seu passado. Deixe a sua capa, a capa do orgulho, a capa pela qual muitos estão se escondendo. Larga a capa, tira a capa, porque você não vai precisar mais dessa vida velha. Tirar a capa é tirar a vida velha, a velha natureza, o passado, os traumas, os complexos, o medo. E aquele mendigo foi correndo, claro, com o auxílio das pessoas, quando eu digo correndo, entre aspas, para encontrar Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, ele era sujo, como muitos, como a maioria dos mendigos, ele estava sujo. Ele estava cheirando mal, ele estava mal cuidado, ele estava precisando de uma purificação, de uma limpeza física, espiritual e emocional. Limpar-se do seu passado, limpar-se dos seus pecados, limpar-se dos seus sentimentos, rancores, mágoa, ódio que talvez ele tinha pela perda do pai, pela vida que ele estava levando, se arrastando à beira do caminho. Então ali ele se rendeu a Jesus. E quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele disse, que eu torne a ver. E quando seus olhos foram abertos, ele viu a Jesus. A última imagem que ele tinha visto era a morte do seu pai. Era a perda do seu pai. Era os homens perfurando seus olhos. E agora os seus olhos estavam abertos para ver o Senhor Jesus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a história daquele homem que era cego, daquele Bartimeu, se tornou outra. Então ele passou a seguir Jesus. Ele se rendeu a Jesus. Ele se tornou um seguidor de Jesus. Deixa a sua capa. Deixa o seu passado. Não importa os seus pecados. Não importa os seus erros, suas falhas, seus traumas. Jesus está lhe chamando. Se você gritar pela misericórdia dele. Que Deus abençoe a todos. Se essa mensagem te ajudou, compartilhe com seus amigos. Ative aí o sininho. Ative as notificações para você receber. Quando você receber, a gente gravar um vídeo, chegar as notificações até você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.